Nesta aula número 8 do nosso curso de Eletrônica Aplicada à Refrigeração e ao Ar-Condicionado, é analisado em detalhe o TRIAC, utilizado pelos fabricantes de climatizadores para controlar o motor do ventilador e assim evitar o uso do antigo relé, explicando não apenas sua função básica, mas também como ele se integra com o restante da eletrônica da unidade. Quais vantagens oferece em termos de suavidade de partida e controle de velocidade, e por que é a solução preferida em equipamentos modernos em comparação com os sistemas de comutação mecânica tradicionais. Na descrição do vídeo encontra-se o link para acessar todo o curso de Eletrônica Aplicada à Refrigeração. Primeiro, a placa eletrônica possui um circuito chamado Zero Crossing, que indica ao controlador quando a curva de tensão alternada proveniente da rede elétrica passa por zero. Esse circuito é crucial porque permite sincronizar as ações da eletrônica com a forma de onda da rede para minimizar ruídos elétricos e picos de corrente. No gráfico do sinal de tensão, o Zero Crossing corresponde exatamente ao ponto onde a onda cruza o nível zero, facilitando decidir o instante exato para disparar ou manter desativado o TRIAC. Segundo, quando o usuário seleciona uma velocidade baixa para o ventilador, o controlador principal da placa eletrônica demora mais tempo para enviar a tensão ao motor do ventilador. Esse atraso intencional é utilizado para reduzir o ângulo de condução do TRIAC e, portanto, a quantidade de energia entregue ao motor, obtendo uma redução suave das rotações, sem provocar picos de consumo nem esforço mecânico nas partes móveis. Terceiro, em uma curva que representa a tensão alternada da rede elétrica, o controlador aguarda o momento do Zero Crossing e só permite a ativação da tensão quando o sinal se encontra nesse ponto específico. Dessa forma, controla-se com precisão o instante de aplicação da tensão de fase e consegue-se modular a energia entregue ao motor por meio do controle do tempo entre o Zero Crossing e o disparo do TRIAC. Quarto, o sinal de ativação do controlador principal chega primeiro a um optoacoplador através de um de seus pinos, gerando internamente um sinal de saída por meio de outros dois pinos que finalmente governarão o funcionamento do TRIAC. O uso do optoacoplador isola galvanicamente a parte lógica do controlador da parte de potência, protegendo os circuitos sensíveis contra possíveis transitórios da rede e permitindo uma interface segura entre o microcontrolador e o TRIAC. É possível acessar todo o curso de eletrônica em HVAC através do link disponível na descrição do vídeo. Quinto, a corrente alternada proveniente do optoacoplador chega ao terminal do TRIAC conhecido como porta, ou gate, G. Esse sinal de gate, aplicado no momento e com a polaridade adequada, modifica o estado interno do TRIAC para permitir ou bloquear a passagem de corrente entre seus terminais de potência, sendo que a integridade e o tempo do sinal de gate são determinantes no comportamento do controle de velocidade. Sexto, quando o TRIAC recebe a tensão necessária em sua porta, permite a passagem da corrente alternada através de seus outros dois terminais, denominados MT1 e MT2, comportando-se como um interruptor controlado por porta e conduzindo a energia da rede para o motor até que as condições da onda provoquem seu corte ou até que o estímulo seja retirado conforme o projeto do circuito. Sétimo, nessa condição, a corrente alternada sai do TRIAC e chega ao cabo que alimenta o motor. Os outros dois cabos do motor fornecem energia à bobina de partida e à bobina de trabalho, que estão conectadas ao capacitor do ventilador, formando assim o circuito de motor monofásico com sua respectiva rede de partida, que permite colocar o eixo em movimento e manter o torque necessário em regime. Oitavo, o TRIAC permite a passagem da corrente e se desativa quando a tensão entre seus terminais MT1 e MT2 volta a zero, o que significa que a própria forma de onda da rede impõe ciclos automáticos de condução e corte, que combinados com os comandos de disparo do controlador e o Zero Crossing, definem a potência efetiva entregue ao motor. Nono, quando a curva de tensão atinge novamente o ponto de Zero Crossing, o TRIAC se desliga automaticamente devido à ausência de tensão entre seus terminais MT1 e MT2.
Essa característica de autoextinção a cada cruzamento por zero é aproveitada pelo controlador para sincronizar disparos posteriores, evitando condução indesejada fora do tempo correto e reduzindo interferências eletromagnéticas. 10º. Quando o usuário deseja aumentar a velocidade do ventilador, após receber o pulso de Zero Crossing, o controlador principal ativa o triac mais rapidamente. Dessa forma, o motor recebe alimentação mais cedo dentro do ciclo, consome mais energia e aumenta a velocidade do ventilador, obtendo uma variação de rotações controlada pelo ângulo de disparo em relação ao Zero Crossing. Além disso, o controlador principal recebe informações adicionais sobre a velocidade do eixo do motor por meio do sensor de velocidade, conhecido como sinal FA, o que permite regular com maior precisão o funcionamento do ventilador, já que o algoritmo de controle compara a velocidade desejada com a velocidade real e ajusta em tempo real o atraso ou avanço do disparo do triac para manter estabilidade e resposta dinâmica. O link de acesso ao curso está na descrição do vídeo. Como testar o triac responsável por controlar o ventilador da unidade interna do ar-condicionado é explicado passo a passo, detalhando também as medidas de segurança necessárias antes de intervir na unidade para que a verificação seja confiável e segura, incluindo a desconexão da alimentação, o uso de equipamentos de proteção e a descarga de capacitores quando aplicável. Para começar, é importante entender que o triac é um dispositivo eletrônico que regula o fluxo de corrente para o ventilador da unidade interna e atua como um interruptor de estado sólido, controlado por um sinal de porta, sendo sua operação correta essencial para a partida, modulação e parada do motor. Para fornecer corrente ao motor do ventilador, o triac requer um estímulo em seu terminal de gatilho, permitindo que a corrente flua da entrada para a saída do dispositivo e daí diretamente para o motor, ativando seu funcionamento sempre que as condições da onda permitirem. Antes de suspeitar de uma falha no triac, é fundamental realizar várias verificações prévias. Primeiro, verificar o cabo do motor para garantir que não existam rupturas, curtos-circuitos ou conexões soltas que impeçam a passagem de corrente. Em seguida, verificar se o eixo do motor gira livremente para descartar problemas nos rolamentos. Também é necessário verificar o capacitor elétrico do motor, pois um capacitor defeituoso pode impedir a partida ou reduzir a velocidade. Além disso, devem ser verificadas as conexões do sensor de efeito Hall e confirmar a presença de alimentação e sinal nesse sensor, já que sem essa informação, o controlador não poderá regular corretamente a velocidade. Entre os sintomas mais comuns de falha em um triac estão ventilador que não funciona, ausência total de funcionamento, velocidade inconsistente com variações irregulares, aquecimento excessivo do triac durante a operação, presença de cheiro de queimado próximo ao componente e o caso em que o ventilador não desliga ao receber o comando do ar-condicionado, indicando possível falha de comutação. Para diagnosticar um triac em um equipamento de ar-condicionado, devem ser seguidos passos ordenados. Primeiro, localizar a conexão do motor do ventilador na placa eletrônica da unidade interna e seguir a trilha de alimentação. Em seguida, encontrar o conector onde chegam os cabos mais grossos do motor, já que um desses pinos normalmente estará em continuidade com um dos terminais do triac. Próximo a esse conector, encontra-se o triac a ser verificado. Em caso de dúvida, pode-se usar um multímetro na escala de continuidade para confirmar que existe continuidade entre um dos pinos dos cabos grossos e um dos terminais do triac, indicando que o componente correto foi identificado. Posteriormente, devem ser identificados os terminais do triac como anodo GIM, MT1, anodo 2, MT2 e gatilho ou porta, gate, considerando que a nomenclatura pode variar conforme o fabricante. Com o multímetro na escala de continuidade, deve-se verificar que não exista continuidade entre MT1 e MT2, pois o triac não foi ativado e não deve conduzir. Esse teste permite detectar curto-circuito interno. Em seguida, verificar a continuidade entre MT1 e o gate, onde deve haver uma leitura específica conforme o modelo. Por fim, verificar que não haja continuidade entre MT2 e o gate. Se houver continuidade nessa medição, pode indicar um triac defeituoso ou com comprometimento interno.